Quais os parâmetros usados para calcular a dose do fármaco em criança? Uma criança só atinge os valores do pH estomacal de um adulto por volta dos 2 anos. Como isso pode influenciar na absorção de fármacos? Quando prefere-se usar o parâmetro superfície corporal em lugar do peso para calcular a dose em crianças? Por que é necessário maior atenção na administração de injetáveis em recém-nascidos? Essas e outras perguntas responderemos nessa videoaula após a vinheta. Olá, eu sou o professor Sérgio Araújo e hoje falaremos sobre as alterações farmacológicas em crianças. Crianças, assim como idosos, apresentam a maior susceptibilidade a reações adversas por fármacos. Isso acontece porque as crianças apresentam uma imaturidade fisiológica que garante a elas essa maior susceptibilidade à ação de fármacos. E é isso que veremos na aula de hoje. Inicialmente, veremos uma situação-problema que irá ilustrar as informações que veremos na aula de hoje. Então, nós podemos ver aí uma situação-problema, uma situação real, onde uma criança de 3 meses e 19 dias ela morreu após receber 15 gotas de um broncodilatador. Como nós sabemos, vários dos broncodilatadores, eles têm uma ação não apenas em receptores beta 2 nos brônquios, mas também receptores beta 1 no coração. E essa é a grande razão pelas quais os broncodilatadores, eles são fármacos até certo ponto perigosos para crianças. Então, o que aconteceu com essa criança? A médica ela prescreveu o broncodilatador e ela afirmou que na receita era 1 gota para cada 5 mililitros. Essa era a dose prescrita. Entretanto, a abreviatura de gotas, o Gzinho da gota, ela estava muito junta do número 1, dando a impressão de ser o número 15 e não 1 gota. A mãe da criança ela presenciou o preparo do medicamento e afirmou que a atendente realmente administrou 15 gotas à criança. E por essa razão, a criança recebeu uma sobredose. É bem possível que se fosse um adulto, as 15 gotas não provocassem a morte, muito embora pudesse provocar potencialmente reações adversas. Mas a criança, por ter um sistema imaturo de metabolismo e eliminação, as 15 gotas, elas foram uma sobredose suficiente para levar o paciente à morte. Quais são os objetivos da nossa aula de hoje? O primeiro objetivo é compreender as principais alterações farmacocinéticas que acontecem em crianças. Também vamos compreender como é feito o ajuste da dose do medicamento em crianças. Vamos avaliar o impacto de algumas formulações farmacêuticas na pediatria e vamos entender como é feito o uso off-label de fármacos também na pediatria. Algumas dificuldades, elas são inerentes à indicação de fármacos em crianças. E as principais dificuldades enfrentadas para usar medicamentos em crianças são, primeiro, a inclusão dos sujeitos de pesquisa em virtude de protocolos éticos mais rígidos para crianças, porque os sujeitos eles não têm poder de decisão. Ou seja, não são feitas pesquisas de medicamentos em crianças porque o comitê de ética, porque a ética em pesquisa não permite utilizar sujeitos que não possam decidir por si só se querem ou se não querem participar dessa experimentação. Então, em virtude dessa dificuldade, muitas vezes os experimentos em crianças, os experimentos de medicamentos em crianças, eles não são realizados ou eles são realizados de forma precária e o que nós podemos ver é o uso off-label, ou seja,
é a adaptação da fórmula, é a adaptação da dose às crianças. Um outro aspecto que também dificulta o uso de fármacos em crianças é a complexidade da estratificação de acordo com a faixa etária. Nós veremos nessa aula que crianças recém-nascidas têm um organismo, têm uma susceptibilidade aos fármacos muito diferentes de crianças jovens ou até de adolescentes. Então, a maturidade das crianças, elas variam muito de acordo com a faixa etária. E há uma necessidade que os experimentos com fármacos em crianças, eles sejam estratificados pela idade. Outra dificuldade também é a necessidade de realocação desses sujeitos no decorrer do estudo, assim como a necessidade de estratificar os sujeitos de acordo com a faixa etária. Obviamente, quando essas crianças envelhecem, há necessidade de realocar aquele grupo populacional em uma nova faixa etária. E essa também é uma dificuldade de se testar, de se fazer medicamentos para criança. Uma quarta dificuldade é os custos dos ensaios e dos registros para as novas indicações. Para cada nova indicação, para cada novo uso, há necessidade de se fazer um registro diferente. E esses registros impõem uma certa dificuldade para se desenvolver fármacos para crianças. E uma quinta e última dificuldade é a complexidade na realização dos ensaios em virtude da imaturidade de alguns sistemas. Então, como nós vamos ver, o organismo de uma criança apresenta diversas alterações fisiológicas que tornam elas imatura para receber, imaturas para agir ou atuar com as moléculas dos fármacos. Isso gera uma complexidade maior ainda com relação aos experimentos, pois uma determinada dose pode ser tão tóxica para a criança que pode levar ela a óbito. Então, essa complexidade também dificulta o uso e o desenvolvimento de fármacos para crianças. E é por essa razão que existem os usos off-label. Então, o que são os usos off-label? São fármacos que possuem indicações diferentes daquelas que constam na bula do medicamento. Então, algumas crianças podem utilizar um fármaco com uma indicação um pouco diferente para resolver determinadas doenças de crianças que são diferentes para os quais o medicamento foi desenvolvido. Uma segunda característica do uso off-label é que os fármacos são usados em posologias não comuns. Como muitos desses fármacos não foram testados em crianças, a posologia ela precisa ser adaptada. Muitas vezes ela precisa ser ajustada para o tamanho e para a idade da criança. Uma terceira característica do uso off-label é a via de administração do medicamento. Ela é diferente da preconizada. Então, muitas vezes o medicamento tem uma via oral, mas para criança é utilizado uma via tópica, por exemplo. Uma quarta característica é que a administração ocorre em faixas etárias para os quais o medicamento não foi testado, que é o principal uso off-label na pediatria. E uma quinta e última característica é que a administração ela é feita para o tratamento de doenças que não foram também estudadas. Então, muitas doenças na pediatria não foram estudadas com a indicação de determinados medicamentos, e o uso off-label ela foge essa experimentação. Então, todos os medicamentos que são usados de forma off-label, eles são utilizados de modo a que nem a via de administração, nem a faixa etária, nem a indicação, nem as doenças pelas quais elas estão sendo usadas, elas já foram testadas. Alguns exemplos de uso off-label são a gabapentina, que é um anticonvulsivante, mas como uso off-label é utilizado para transtorno bipolar, também para o tratamento da dor neuropática ou para ansiedade. Já a flutamida é um fármaco utilizado para câncer de próstata, mas como uso off-label é utilizado para acne. E a metformina, que é um hipoglicemiante utilizado para diabetes tipo 2, como uso off-label é utilizado para emagrecimento. Então vejam que o uso off-label significa um uso mais prático do que um uso experimental. Quais são as principais dificuldades da prescrição para crianças? Dificuldades essas enfrentadas por médicos, por farmacêuticos,
por enfermeiros, nas quais estão lidando diretamente com o uso do fármaco em crianças. Então, a primeira dificuldade é a dose. Então, a dose dos medicamentos para criança, eles precisam passar por um ajuste. Já que não foi feito um teste experimental, o ajuste ele é necessário, como nós veremos mais adiante. Esse ajuste ele pode ser pela idade, ele pode ser pela superfície corporal, ou ele pode ser também pelo peso. Uma outra dificuldade são as formas farmacêuticas, a inexistência de formas farmacêuticas apropriadas para crianças. Então, algumas formas farmacêuticas, como suspensões, como soluções, elas podem ser fracionadas em uma dose que pode ser administrada a uma criança. Mas um comprimido, uma cápsula, um injetável, não. Então, muitos medicamentos apresentam uma única forma farmacêutica que não pode ser fracionada, que não pode ser ajustada para criança, e essa é uma dificuldade importante para a prescrição de fármacos em crianças. Uma terceira dificuldade são as formulações. Muitos fármacos apresentam formulações extemporâneas, que são aquelas formulações de uso temporário, são aquelas formulações nas quais a instabilidade química não permite o uso prolongado. Então, essas formulações, como por exemplo algumas suspensões, são preparadas praticamente no momento da primeira administração e elas têm uma estabilidade muitas vezes apenas durante o período de tratamento. Isso também traz uma certa dificuldade na prescrição de fármacos em crianças. E essas dificuldades, elas produzem consequências. Quais são as principais consequências relacionadas ou com a dose que precisa ser ajustada, ou com a forma farmacêutica que nem sempre é adequada, ou com a formulação que muitas vezes é extemporânea? As principais consequências são erros de prescrição ou erros de administração. Muitas vezes o paciente pediátrico sofre de reações adversas inerentes a essa dosagem mal calculada, ou também ineficácia terapêutica. Às vezes uma subdose poderá não produzir os efeitos farmacológicos desejados. Crianças e adultos respondem igualmente aos fármacos? Com certeza não respondem. Mas por que não respondem? Não respondem porque apresentam 3 características importantes na ação farmacológica. A primeira característica é o tamanho corporal. As crianças apresentam um tamanho corporal muito inferior ao adulto. Isso faz com que haja uma maior velocidade de distribuição da molécula farmacológica até o alvo farmacológico, quando se tem uma superfície corporal menor. Uma outra característica também que diferencia adultos de crianças é o seu próprio peso. E o peso significa dizer que há massa magra ou massa gorda em proporções diferentes, como nós veremos adiante. Crianças e adultos apresentam composição lipídica e também composição de água diferente. Isso faz com que fármacos hidrossolúveis ou fármacos lipossolúveis sejam distribuídos com proporções completamente diferentes. E uma terceira característica também que diferencia adultos de crianças é o estágio de desenvolvimento, ou seja, a própria idade, e isso repercute diretamente no funcionamento do organismo, na fisiologia de cada um dos organismos. Então, nessa imagem, nós podemos ver o desenvolvimento embrionário da primeira semana até a 38ª semana, ou seja, as 38 semanas necessárias para que o indivíduo se desenvolva embriologicamente e possa nascer com seu organismo maduro o suficiente para sobreviver. E nós podemos observar aí que cada órgão e cada tecido ele apresenta uma determinada susceptibilidade a um período do desenvolvimento embrionário. Por exemplo, quando olhamos para o sistema nervoso central, o período crítico de desenvolvimento na qual a ação de fármacos pode prejudicar esse desenvolvimento vai da 3ª semana até aproximadamente a 16ª semana, ou seja, todo o período embrionário e parte do período fetal está susceptível à ação de fármacos. Quando observamos, por exemplo, os membros superiores e os membros inferiores, o período de maior susceptibilidade ao seu desenvolvimento vai da 3ª semana até aproximadamente a 5ª semana.
E aí nós já começamos a lembrar, por exemplo, da talidomida. A talidomida é um fármaco que vai agir no desenvolvimento dos membros inferiores e dos membros superiores, prejudicando o seu desenvolvimento, e ela é administrada exatamente nesse período. Ela, pelo menos, foi administrada exatamente nesse período, porque era um fármaco utilizado para reduzir os sintomas do enjoo. Então, entre a 30ª e a 5ª semana era aproximadamente o período onde a maioria das mulheres faziam uso da talidomida, e é exatamente aí que a talidomida começava a agir nos membros inferiores e superiores. Então, inicialmente, nós veremos quais as mudanças farmacológicas ou as alterações farmacológicas na mulher gestante que vai fazer com que o embrião ou o feto esteja mais exposto a um fármaco. Um aumento na concentração farmacológica nessas mulheres poderá expor de forma mais pronunciada o embrião.